O falso profeta do fim dos tempos é descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 15. Ele também é conhecido como a segunda besta, Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Afinal de contas, a Globo debochou do mundo evangélico, sim ou não? No capítulo final de A Dona do Pedaço, era de se esperar que a cena do Camilo, obcecado por sua esposa Vivi Guedes, fosse a cena mais impactante, mais forte e a mais polêmica da trama. Houve, até mesmo por meio da mídia, especulações de que Camilo iria abusar intimamente de sua esposa, e justamente por isso que a maioria dos telespectadores esperaram que essa fosse a cena mais bafônica da novela. Mas o tiro saiu pela culatra e foram as cenas finais de Josiane que fizeram um tremendo alvoroço. E justamente aonde? Na comunidade evangélica, que se doeu bastante com o fato de Josiane ter fingido se converter, ter pronunciado diversas vezes o nome de Deus, o nome de Jesus, ter falado glória a Deus e tudo mais, e no fim ter sido considerada uma evangélica demonizada, uma evangélica sonsa, apenas uma pessoa que se escondia por trás da Bíblia. E isso ofendeu bastante. Na trama, Josiane, após ter cometido assassinatos, ter roubado sua própria mãe e ter sido presa, resolveu se converter. Sendo que Josiane, nas cenas finais, teria mostrado as suas garras. Na verdade, Josiane não teria se convertido verdadeiramente. Ela, na verdade, teria usado a religião apenas para passar uma imagem de uma pessoa santificada e se auto-beneficiar. E Fabiana, que teria sido criada em um convento, era católica fervorosa, no caso cristã também, voltou para o convento após ter saído, conhecido o mundo, apenas porque não tinha mais para onde ir, né? Todos os seus golpes acabaram se voltando contra ela e ela teve que voltar para o convento por falta de opção. Então ela nunca foi, na verdade, uma cristã. Ela mantinha costumes católicos pela criação, apenas isso, né? A verdade é essa. No fim de tudo, na primeira oportunidade, ela abandonou novamente o convento e voltou para a sua vida de ganância, onde ela se tornou uma assassina de aluguel para ganhar dinheiro. E, ironicamente, ao fim de matar alguém, ela ainda orava pela alma dessa pessoa, como os costumes católicos. Mas é aquilo que eu disse, pela criação dela, acredito eu, né? Era uma cristã fervorosa? Não. Era uma católica fervorosa? Não. Ela era gananciosa e essa era a opção que ela tinha na vida. Então, a comunidade evangélica entendeu como um deboche, como se a emissora quisesse passar uma imagem de que todo cristão fervoroso é, na verdade, uma pessoa ruim que se esconde atrás da Bíblia. Pesado, né? Pesado. Mas se analisar direitinho, tem uma certa porcentagem de realidade nisso, né? Não generalizando, mas de certa forma, a religião evangélica é a menos respeitada pelos seus próprios seguidores. Claro que pessoas boas e ruins existem em todas as religiões e até fora delas, né? Mas, de fato, os filhos das trevas, como assim chamam os evangélicos, aos que seguem outras religiões, são mais prudentes do que os filhos da luz. Exemplo, uma pessoa que segue religião afro-brasileira não vai se fazer de bom moço ou boa moça dentro da religião ou por conta da religião que segue. Ou ele é bom ou ele é ruim. Ou ele fez o bem ou ele fez o mal. Por quê? Porque eles sabem que de Deus, que de Cristo e dos seus deuses africanos, ao qual eles também adoram, não se esconde nada. E que a cobrança vem, e geralmente é uma cobrança alta, principalmente se você tentar enganar ou brincar com esses guias, com Deus, com Cristo. E por isso, ou eles são ou eles não são. Eles vão tentar mudar, vão tentar melhorar, mas enganar,
fingir que são pessoas boas e que não cometem erros, bem difícil. Já no meio evangélico, infelizmente, se vê muito caso de pessoas que se fazem praticamente de santos, de totalmente modificados, de pessoas perfeitas e que obedecem 100% ao evangelho e que, no fundo, não é bem assim. Eu mesma, infelizmente, já presenciei mais de uma vez situações onde a pessoa estava dando aleluias e glórias a Deus e dizendo que tinha mudado, que tinha abandonado todo o pecado e ainda assim estava o cometendo. E olha que cometendo dentro da própria igreja. Ao meu ver, a personagem Josiane não foi um deboche à comunidade evangélica, mas sim uma amostra grátis da realidade da vida no meio evangélico. Ela foi a realidade de pessoas que se escondem atrás da Bíblia. Ela foi a realidade de pessoas que se convertem apenas para ter proteção por alguma coisa que fez de errado e quer mostrar que mudou, mas só mudou por fora, por dentro continua a mesma fruta podre. Ela foi a realidade de pessoas que usam a religião apenas como ambição, apenas para lucrar em cima da mesma. A realidade da pessoa que usa a religião apenas para fingir ser o que não é. Além do mais, ao contrário do que muitos evangélicos vêm postando, comentando sobre essa cena final, a novela não mostrou só o evangélico sonso e ruim, como Josiane representou. Mostrou também evangélicos sinceros, fiéis e tementes a Deus, assim como a personagem que evangelizou a Josiane, assim como o pastor que pregava dentro do presídio. A comunidade evangélica foi quem quis ver só o lado negativo da coisa. Agora, sinceramente, eu não entendi o espanto, porque a novela apenas mostrou o que a própria Bíblia nos revela, que haveriam muitos falsos profetas. Isso me deixou com uma interrogação imensa na cabeça. Será que as pessoas escutam a palavra e não a entendem? Será que eles escutam o que o pastor está pregando, mas não compreendem, apenas fingem que compreendem? Porque isso é lógico. A Bíblia relata que haveriam muitos falsos profetas, ou seja, haverá muitas pessoas dentro da igreja que estarão ali apenas para se auto-beneficiar do bem que traz a imagem de ter sido santificado e ser uma pessoa boazinha. Isso não é segredo para ninguém, isso não é segredo muito menos para o meio evangélico. Esses são os que mais teriam que esperar pessoas que estariam ali para enganar ao próximo, apenas para se auto-beneficiar. Sendo assim, eu considero uma infeliz interpretação a pessoa achar que a novela estava demonizando todos os evangélicos, até porque o único evangélico ali na trama que mostrou que era um evangélico sonso foi a Josiane. Todos os demais estavam agindo corretamente. Aí o meio evangélico resolveu excluir todos os demais e ficar só com a que representou o lado ruim. A pessoa ruim, a pessoa sonsa, que se esconde atrás da Bíblia. O que levantou toda essa polêmica, na verdade, é o fato de que a maioria dos evangélicos acham que evangélico, porque se converteu, porque se tornou evangélico, deve ter sempre uma imagem e as pessoas têm que considerar que são pessoas santas, são pessoas santificadas. Não pode ter nenhum ruim, eles não erram, eles não pecam, eles não peidam fedorento, eles são perfeitos. É aí que devemos lembrar que o único homem santo que existiu na Terra foi Jesus. Não há pessoa santa em religião nenhuma, nem na evangélica, nem na religião afro-brasileira, nem no espiritismo, nem no budismo ou demais religiões. O que existem são pessoas que tentam, através de religiões, ter uma força maior para se melhorarem espiritualmente, para serem pessoas melhores aqui na Terra. Agora, observem comigo que ponto interessante. Presta bem atenção para você conseguir entender essa linha de raciocínio. A maioria dos evangélicos, estou dizendo maioria para não generalizar, porque sempre há exceções. Mas, enfim, a maioria dos evangélicos costumam demonizar algumas pessoas apenas por seguirem outras religiões. Religiões essas que esses próprios evangélicos nunca nem tentaram saber como que funciona, qual é a crença, qual o motivo fez essa pessoa seguir, como é praticada. Enfim, e agora
Alguns evangélicos é que sentiram na pele, é que se doeram, porque as cenas de A Dona do Pedaço mostraram que existe evangélico que também é ruim, que pratica o mal, que se esconde atrás da Bíblia. Então, eles sentiram na pele o que é ser demonizado quando você, na verdade, conhece a sua índole e seu caráter e sabe que você não é essa pessoa. E isso doeu lá na alma deles, porque o que eu vi de evangélico dando show da Xuxa... Olha, gente, existem pessoas em outras religiões, né? Não todas, mas em outras, que no caso o evangélico também demoniza, que elas praticam bem, elas adoram a Deus, elas creem em Cristo, elas fazem o bem ao próximo, elas oram, ao contrário do que muitos acham que não fazem. Enfim, só que elas praticam a fé delas de uma forma diferente da forma evangélica. E por isso, por falta do entendimento do próprio evangélico e tudo mais, ele acaba fazendo o que ele nem deveria fazer, porque isso é errado diante do próprio evangelho, que é julgar o próximo. Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Que a comunidade evangélica se sentiu ofendida por uma coisa que eles mesmos costumam fazer ao próximo, apenas por praticarem a sua fé de uma forma diferente da deles. Que me desculpem a comunidade evangélica, mas que isso sirva de lição para vocês verem o quanto é ruim ser julgado, criticado, demonizado, que é algo muito pesado, apenas por sua crença. Que aprendam a não julgar o próximo apenas por como praticam a sua fé. Que entendam de uma vez por todas que religião nenhuma nem santifica nem demoniza uma pessoa. A pessoa se torna uma pessoa melhor se ela mesma quiser. Se ela mesma se permitir melhorar com base no que passa tal religião. Com base no exemplo da sua religião. Do contrário, ela será apenas uma pessoa ruim com um segmento religioso mal praticado. E, infelizmente, muitas das vezes, usando a religião apenas para se auto-beneficiar. E eu já quero deixar claro aqui no vídeo que eu não estou jamais, de forma alguma, defendendo a emissora, até porque eu não sou o tipo de pessoa que defende, que critica. Eu sou o tipo de pessoa que tento interpretar as coisas ao meu próprio modo e dividir com as pessoas que me pedem que divida. Né? Se fôssemos falar sobre a emissora tá debochando de Deus, né? Que não foi o caso. Ali falou sobre pessoas e não sobre Deus, sobre Cristo. Criticou pessoas que se escondem atrás da Bíblia. E isso existe muito, eu já vi várias vezes. Isso não é novidade. Se estivéssemos falando de quando botam em programas de piada, né? E nesses programas de piada, literalmente incluem o nome de Deus, o nome de Cristo em deboche, aí eu considero deboche. Aí eu acho que é forte, né? Mas aí também é uma coisa entre essa pessoa e Deus para eles resolverem entre eles, porque salvação é algo individual, né? Eu vou pagar pelos meus erros, você vai pagar pelos seus e fulano vai pagar pelos dele. Então, a gente só observa e vê o que deve e o que não deve fazer. O que a gente considera adequado e o que a gente não considera, né? Se fôssemos falar sobre a escola de samba que fez o inimigo, o próprio inimigo, arrastando Jesus, pisando na cabeça dele, aí sim foi uma ofensa à comunidade evangélica, aí sim foi uma ofensa direta a Cristo, aí sim. Agora, o final da novela, sinceramente, eu não interpretei como uma ofensa, e sim como realidade da vida no meio evangélico, né? E não vamos nos doer, porque vai se doer por quê, gente? Você não sabe, você não conhece o seu caráter? Você não sabe que você não é essa pessoa, você não tem essa índole, mas você também sabe que existem pessoas assim dentro das igrejas, não sabe? Você já passou alguma experiência, já viu alguma coisa assim? Porque eu não vivo dentro de igreja, já vi. Imagine você que vive dentro. Enfim, essa foi a minha opinião. Eu já estava louca para falar sobre isso e ainda veio inscrito, pedia e eu falei, ai, agora, pra já. Primeiro vídeo que eu vou botar depois de 3 meses. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já larga o dedo no like, sem pena e sem dó. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, ainda não conhece, faz um pequeno tour aí, vê meus vídeos, gostando, não deixa de clicar no inscrever-se aqui abaixo do vídeo,
para você fazer parte dessa família maravilhosa de sobrinhos do canal Tia Boa. Também comenta aí para mim a sua opinião, né? Estamos abertos aqui a opiniões. Eu respeito a sua se for diferente da minha, só peço que você também respeite a minha, né? Temos o livre-arbítrio de pensar diferente, é comum. Eu pensar de um jeito, você de outro, vamos respeitar e pronto. Aproveita e também me segue lá no Instagram, tá? Eu tô deixando o link disponível aqui na minha descrição do vídeo e eu estarei te aguardando lá. Pode me chamar no direct, que sempre que tem um tempinho eu tô falando com vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, que se Deus quiser vai ser bem rápido.